Questão boa para a gente revisar a Constituição de 1824. Vamos lembrar alguns aspectos importantes. Era uma eleição por voto indireto, ou seja, você não votava diretamente no seu deputado, como é hoje em dia. Hoje em dia você chega na urna, você vota no seu deputado. Eu quero votar no deputado do número 33. 33 votou. Naquela época você votava em um colégio eleitoral, uma espécie de colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral com seus delegados elegiam os deputados. Assim como é feito em que país hoje em dia, pessoal? Estados Unidos. Estados Unidos é um modelo indireto de votação. Tá? Hoje em dia o modelo brasileiro é um modelo direto. Era censitário, eu boto até esse saquinho de dinheiro para dizer o seguinte: você tem que ter uma certa renda para votar. Tem que ser homem e ter uma certa renda. Outro ponto extremamente crucial que vocês têm que gravar é que era dividido em 4 poderes o Brasil, não em 3 poderes, como preza a teoria de Estado de Montesquieu. Montesquieu não fala em legislativo, executivo, judiciário. O Brasil adicionou um jabuti aqui, que era o poder moderador. Então, basicamente, o rei, o imperador, tinha 2 poderes, o executivo e o moderador, que era um 4º poder. E esse poder ficava acima dos outros. Então não era uma tripartição dos poderes, né? Eram 4 poderes. E esses poderes eles não tinham uma certa equivalência de poder. Até porque um tinha 2 poderes, né? Só uma figura só exercia 2 poderes. Então já era bem complicado isso. Óbvio, tinha participação de ministros, do governo, do executivo, tudo mais, mas enfim, vocês entenderam. O catolicismo era a religião oficial do Estado. Então assim, eu sou do candomblé. Tá, você pode ser do candomblé, mas você não podia expressar sua fé de forma pública demais, tá? Então assim, não posso na rua rezar candomblé. Não, você pode em casa, tá? Mas fora de casa não. Então, era uma religião oficial do Estado, o catolicismo. Hoje em dia o Brasil é um Estado laico, não tem uma religião oficial de Estado, tá bom? Tá, outro ponto a gente tem que debater. Os grupos sociais analfabetos. Eu boto até uma interrogaçãozinha aqui. Vejam só. Tem uma particularidade que é até difícil de ser cobrado em prova e tudo mais, porque é bem específico. Mas é o seguinte. Não existia na Constituição de 1824 uma restrição do voto claro e explícito de analfabetos. Existia uma restrição do voto quanto à sua renda. Mas quanto a você ser analfabeto ou não, não existia. Então, em tese, se eu fosse analfabeto, mas eu tivesse uma renda boa, que cumprisse os requisitos, eu podia votar. Só que, meio que era interligado. Se você tivesse uma certa renda, você não era analfabeto. Muito dificilmente você era analfabeto. Muito, muito difícil. Então, assim, era uma exceção da exceção. Mas, na prática, se você fosse analfabeto, você podia votar sim, desde que tivesse uma certa renda. Mas como eu disse para vocês, basicamente todas as pessoas que tinham certa renda elevada eram alfabetizadas. Isso foi até 1882, quando houve uma mudança na legislação que proibiu explicitamente o voto de analfabetos. Tá bom? Por isso que eu boto essa interrogaçãozinha e esse adendo. Mulheres não podiam votar. Tá? Não podiam. Vamos lá. Letra A. Aplicou-se o princípio do sufrágio universal. Que sufrágio universal é esse? Que eu tinha que ter uma certa renda para votar. Não. E mulheres não podiam votar também. Letra B. Estendeu os direitos de cidadania aos colonos nascidos após 1808. Vejam, ele não foi tão explícito nisso, né? Não tem nada a ver aqui isso quanto a isso, tá? Não tem mistério nessa letra B. Letra C. Ofereceu a cidadania política plena a todos os nascidos no Brasil. Vejam só. Todos os nascidos, não. Porque a cidadania plena só podia ser exercida se você tivesse direito ao voto. Então, a pessoa que não tivesse certa renda não podia votar. Então, tá errado essa letra C.
Letra D. Vinculou os direitos políticos à escolarização elementar. Como eu disse a vocês, não foi tão claro quanto a isso, tá? Não foi tão claro essa Constituição aqui, principalmente no seu texto inicial. Só quando teve essa mudança lá pro final do Império que temos mais nítido isso. Letra E. Institui um modelo político baseado no voto censitário. É o gabarito da nossa questão, né, pessoal? Como eu disse para vocês, era um voto censitário, um voto baseado na renda.